Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Criminal Queen, esse espaço para discutir direito a partir dos personagens dessas histórias, os advogados, os peritos, os promotores de justiça. A gente vai contar um pouco da história dos processos criminais no Brasil, da perspectiva dos atores dessa história. E o nosso convidado de hoje, um dos maiores tribunos do Rio de Janeiro, meu amigo, meu irmão querido, Jaime Fusco é o nosso entrevistado de hoje. Jaime, um prazer te receber aqui hoje em mais um episódio do Criminal Queen. Ele que já esteve aqui no episódio em que nós entrevistamos o Maurício Neville, né, o advogado do processo do Tim Lopes. Ele que também participou de júris históricos aqui no Rio de Janeiro, Chacina da Candelária, Chacina de Vigário Geral, e com grandes processos aqui no Rio de Janeiro. Mas ele foi secretário, né, da Casa Civil de São Paulo, tem uma pegada na política muito forte, mas uma das coisas que mais acabou projetando ele na mídia, né, Jaime, foi ser o advogado do NEM da Rocinha. Para entrevistá-lo hoje, a nossa querida, minha amiga querida, minha parceira de vida, Elker Cristina Oliveira. Prazer. Bem-vinda mais uma vez. E hoje, o meu braço direito, minha pupila, minha filha, Aline Fernandes. Muito bem-vinda a esse episódio aqui de hoje. Sempre bom esse espaço de discussão de ideias para quem está começando agora, para os estudantes de direito, para os advogados, trazer um pouquinho da experiência, e essa experiência aqui de 3 décadas, né, Jaime? E eu começo hoje te perguntando, provocando, né, com relação, primeiramente, ao NEM, né, se você me permitir contar um pouquinho dessa história, como é que você conheceu ele e como é que você trabalhou essa demonização dele, ele que virou tema de livro, né, do inglês, foi muito televisionada a história dele. Como é que foi ser o advogado daquele que foi tão demonizado, que teve tão presente nas mídias? Bom dia, Jaime. Conta um pouquinho pra gente dessa tua história com o NEM da Rocinha. Bom, obrigado pelo convite. Você é sempre carinhosa comigo, que me deixa, assim, até emocionado. Quero agradecer também às minhas colegas, às pessoas que estão assistindo, o pessoal que trabalha aqui nos bastidores. Flávia, a minha história com o NEM é uma história que transcende a história da advocacia criminal para mim. Porque, na verdade, o NEM é o maior trabalho espiritual da minha vida. O NEM ajoelhou um dia na minha frente e me pediu que eu ajudasse ele a sair do crime. Isso fez com que eu ficasse revestido assim, de uma autoridade comigo mesmo, espiritual, muito grande. Então, eu comecei a trabalhar isso. Na época, ele era o criminoso mais procurado do Rio, ele tinha um caminhão de dinheiro, que todo mundo dizia. A maior favela da América Latina, né? Mas, para mim, ele nunca foi o NEM. Ele sempre foi o Antônio Bonfim. E, assim, é muito louco que um dos aniversários do NEM, na favela, ele me convidou para ir, tinha muitos convidados, eu entreguei um livro para ele que se chamava Um Mestre como Jesus. E depois a Danube, esposa dele, disse que foi o presente que ele mais gostou de ter recebido. Então, assim, era interessante que eu tinha várias conversas com ele que dizia muito sobre filosofia, muito sobre o cristianismo em si. Então, ele foi, na verdade, um grande projeto de Deus na minha vida, e eu presumo que também na dele. Quando... Você absolveu ele em mais de 17 processos? Foram mais de 17 processos de absolvição. Aquele episódio que o Fantástico ficou, acho que 15 minutos ou 7 minutos falando dele, que ele tinha simulado a morte dele, eu consegui a absolvição dele. O episódio que ele estava saindo da Rocinha na mala do carro, eu consegui a absolvição dele. Conta um pouquinho pra gente desse episódio. É muito louco tudo isso, Todo mundo quer saber, né? Vamos lá. É muito louco tudo isso, porque eu sempre tive muita vergonha de falar isso. É importante destacar isso para quem está começando. Sempre tive muita vergonha, porque isso nunca foi um troféu para mim. Por a minha relação com o NEM não ter sido uma relação mercantil da advocacia, ter sido uma relação realmente cristã, então eu tinha muita vergonha de expor isso para as pessoas do modo geral. Porque
Porque, para mim, eu precisava, de fato, olhar o fim disso tudo para saber se eu ia persistir até o final como ser humano com ele, se eu ia desistir na metade do caminho. E lendo aqui o teu livro, né, A Janela para os Elefantes, um capítulo que você fala, acho que é o capítulo 26, o sacrifício da vida e a metáfora cristã da cruz. Eu fiz verdadeiramente um sacrifício por ser advogado dele, é como eu encaro. Eu digo isso porque eu era procurador do município, não sei se eu era procurador, secretário de habitação do município, eu peço exoneração, chamo o prefeito, quando nem é preso, eu chamo o prefeito e falo para o prefeito, prefeito, eu vou te dar uma notícia, um amigo meu foi preso, eu tinha um nem como amigo, eu não falei amigo, eu falei um cliente meu foi preso, e eu preciso visitar ele, eu estou pedindo a exoneração do meu cargo. Como o meu cargo não era um cargo político, esse cargo, eu era procurador e o prefeito acumulava o cargo de procurador e de secretário, porque o prefeito via em mim características de querer ajudar a população lá. Então, assim, eu fui visitar o NEM, eu largo a procuradoria. Eu peço a exoneração do meu cargo, que esse sujeito aí que você falou, né? Eu que arrumei essa vaguinha para ele lá. Jaime, agora todo mundo quer saber, e a gente ouviu muito, e houve episódios em que houve uma super exposição do seu nome. Você que é uma pessoa que ocupa esse lugar, né? Foi secretário do governo de São Paulo, da Casa Civil. Secretário, eu tive 12 cargos de primeiro escalão. Você acha que trabalhar para alguém que é demonizado a partir daquilo que chamam de criminalidade tosca, e eu acho que tosco é uma provocação, aquele que advoga para um varejista de drogas, ele, em alguma medida, ele é criminalizado junto? Você que tinha esse prestígio, né, político até pela tua posição, você sente que advogar para o NEM, em alguma medida, trouxe essa contaminação, assim, pelo menos no ponto de vista midiático? Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo que serve também para os colegas que estão começando. Flávia, foi muito triste, eu chego a ficar arrepiado aqui, porque eu estava no Palácio, quando, na verdade, o Alckmin tinha me convidado para ser secretário de Turismo de São Paulo. E aí, eu tinha recebido essa notícia no Palácio Bandeirantes, na época o Alckmin era governador, o nosso atual vice-presidente, e aí ele me convidou. Eu falei, beleza, só que tinha um imbrógliozinho lá, porque a gente estava esperando o antigo secretário que estava com um problema de saúde cair para eu ser nomeado. Nesse meio tempo da minha nomeação como secretário, meu nome acho que chegou aí para o Diário Oficial, a algum desafeto político, que depois eu fui ver os jornalistas, eles tinham sido candidatos a vereador, eles eram filiados a um partido político, eu não vou falar aqui o partido nem o nome dos jornalistas, mas o fato é que eles começaram a demonizar a minha advocacia, dizendo, botaram a matéria assim, nem no Palácio Bandeirantes embaixo. Que absurdo. Pô, aí depois fizeram um trocadilho. Aí o governador foi, o chefe da Casa Civil na época era o Samuel Moreira, hoje deputado, não é mais deputado federal, mas deputado de 5 mandatos, um homem experiente, me chamou e falou assim, Jaime, ó, infelizmente, a gente não vai poder te nomear, cara, porque a imprensa não tá dando. Eu fui pra Folha sábado e fui pro Estadão quarta-feira, falando meu nome. Aquele MBL começou a pegar foto do NEM, fazer caricatura do NEM e colocar. Aí eu entrei na página do MBL, eu vi que era tudo mentira, que era tudo fake. Isso lá atrás. Eu entrei em cada página, em cada pessoa que fazia comentário e vi que era tudo fake na época, entende? Então, assim, eu fui demonizado. E fiquei muito mal, Flávia, porque quando eu entro no Palácio, até a tia do café que me tratava bem, todo mundo começou a olhar lá, o advogado do NEM, porque eu não falava isso pra ninguém. Eu sempre fui muito reservado nisso. Sempre fui, vocês sabem disso. Sim. Nunca fui de dar entrevista, de contar história. Então, assim, foi muito difícil, Flávia. Foi um período que, poxa, eu cheguei ao ponto de entrar numa depressão profunda, eu queria me matar. Pô, eu tava bem na advocacia, várias absolvições dele, mas tinha um peso muito grande para mim na política por isso. Hoje eu entendo que a política é para oportunistas, eu nunca fui um oportunista. E eu fico com o NEM do que ficar com a política. Eu prefiro ser advogado do NEM do que ser político. Muito mais, tá? Eu me vejo como um estudante dos direitos humanos e exerço a minha profissão assim. Então foi isso, foi muito difícil, Flávio. Eu fui demonizado. Ninguém queria falar comigo. Eu era ali e quem chegava para mim chegava achando que eu era bandido. Pô, aí tem uma paradinha pra gente. Falei, pô, cara, vocês estão confundindo tudo. Eu não sou bandido, não. Jaime, minha parada é outra. Você pode dizer, hoje você pode dizer que a experiência que você teve enquanto amigo, você se declara amigo pessoal do NEM?
Essa amizade eu creio que perdura até hoje. Que a sua experiência enquanto amigo do NEM, cliente, como teve ele como seu cliente. Não, eu nunca fui amigo do NEM. Eu era amigo do Antônio. Do Antônio. Antônio Bonfim. Perfeito, Volto a falar, eu corrigindo. nunca conheci o NEM. Eu nunca vi o Antônio armado. Eu nunca vi ele mandar matar. Eu nunca vi ele traficando nada. E nos processos dele, eu nunca peguei uma escuta dele comprando droga ou comprando arma. Então, assim, entende a diferença? Essa experiência da sua amizade com o Antônio Bonfim, ela foi mais valorosa para sua vida? Teve mais valor do que a sua experiência na política, enquanto político? Sem dúvida nenhuma. Trouxe mais prazeres para sua vida pessoal, profissional e para sua vida também religiosa, a sua amizade com o Antônio do que a sua experiência com Sem seus dúvida casos nenhuma. Eu não troco nenhum amigo meu da política pela amizade do Antônio. Vou te falar por quê. Imaginava isso. Porque o Antônio, para mim, é um resgate de uma alma, de um ser humano. Ele não é um ser humano qualquer. Ele é um ser humano diferenciado. Por quê? Porque enquanto ele era acusado de ser o dono, você zerou por 6 anos os índices de roubo, o batalhão recebia prêmios porque ele proibia que tivesse roubo, ele não deixava que nego usasse crack. Então, Flávia, tem um quis aí de coisas boas. Drasticamente a violência Reduziu na época, muito. enquanto ele O esteve à policial frente. que era do 23, eu morava num prédio, que eu não moro mais, não vou falar onde eu moro agora, mas eu morava em frente ao batalhão no Leblon, ali na Visconde de Albuquerque. Todo problema que tinha, nego sabia que eu era advogado, nego tocava no meu apartamento. Falei, pô, preciso mudar. Morei 12 anos nesse prédio, nesse apartamento. Então, assim, era uma coisa assim, muito. Hoje eu vejo que. E o meu sonho é um dia estar trazendo ele num podcast. É um dia ele poder dar uma entrevista. Eu tive essa desejo experiência isso pra com vida outro dele. famoso, né? O Dinho Porquinha, aqui do Rio de Janeiro, e outros famosos que começaram de novo, né? O Levi, enfim, outros que Eu vou fazer- estiveram na mídia sensacionalista, né? Eram tidos como inimigos do Estado. O Dinho Porquinha, né? O Márcio Batista hoje é engenheiro civil, deixou o crime há muitos anos. É meu compadre, a filha dele é minha filhada, a Lorena. Então, o acreditar que alguém pode começar de novo com uma vida diferente, o acreditar no ser humano é o nosso papel, como Carnelucci já afirmara, né? Que a dádiva da amizade e da compreensão é aquilo do que mais o réu, né? O acusado precisa. É que o advogado seja capaz de se despir dele mesmo para ser o outro, mas que conceda essa mão cristã, que eu acho que o Carnelucci fala muito lá nas Misérias do Processo Penal, e isso é muito a nossa realidade. Eu vejo isso no Fusco há muito tempo, né? Esse lado, esse olhar humano, que eu acho que a advocacia precisa resgatar, né? A nova advocacia. A gente tem e eu falo isso muito para os jovens, Fusco, que a gente fica com um limite muito tênue, porque nós somos julgados e criminalizados a partir dos nossos clientes e a partir das nossas falas. E aproveitando um gancho nisso, Jaime, eu quero fazer uma provocação de um fato que foi muito polêmico com o teu nome, que foi parar na mídia, inclusive na mídia internacional. Nós fomos para o El País falar desse fato. O Jaime, Aline, ele sempre foi um articulador político, né? E a gente falava em discussões acadêmicas sobre a questão das Farc, né? Verdade. Hoje é um partido político, né? E nós discutíamos o desarmamento do tráfico nas favelas, né? Porque um dos Exato. maiores problemas da violência, sobretudo no Rio de Janeiro, é a quantidade de armas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e dessa perseguição, porque até para discutir. Hoje se fala da regularização do comércio de maconha, da descriminalização do comércio de maconha. Podia ter feito isso lá atrás, né? Já poderia ter feito, mas muito do que se diz do outro lado, né, se diz com relação à questão do armamento do tráfico. E ele fez uma proposição muito baseada. Eu queria que você falasse um pouco Foi disso. isso. Vamos lá. Esse assunto é muito interessante. Eu era diretor aí de uma dessas associações, que eu acho muito válida e tal. E o que acontece, o Rio de Janeiro estava vivendo um caos, a gente estava com um governador preso, os 2 últimos governadores tinham sido presos, o secretário tinha sido afastado, então estava uma confusão total que ninguém sabia nada, era isso. O governador na época era o Dornelles por conta da prisão do Pezão. E aí, como eu era da Comissão de Segurança Pública, eu fui reunir na OAB vários advogados, acho que uma das pessoas que estava lá era uma repórter. E aí ela tomou nota, deu uma página do Globo, falando, advogados criminalistas se reúnem para falar sobre a questão da violência. E eu disse o seguinte, falei, olha, nós
Eu sempre achei. Você vai para uma palestra de segurança pública, direitos humanos, você não vê advogado falando. Você vê ministro, você vê PM, você vê capitão do exército, mas você não vê advogado criminalista. Eu acho super errado, porque nós somos sujeitos disso tudo. Outra pessoa que deveria ser convidada para falar é um réu ressocializado. Sim. Ninguém melhor do que um cara que já passou pelo crime de entender de segurança pública. Sempre defendi essa prática. E sempre fui um crítico dessas mesas com o ministro do STF falando de segurança pública. Ele não sabe nada de segurança pública. Sabe por que ele não sabe nada de segurança pública? Ele não sabe nem o que é, onde é a grota aqui no Rio de Janeiro. Ele não sabe o que é uma favela. Ele não sabe o que é entregar compra. E Flávia, eu cresci entregando compra no supermercado. Entendeu? Eu paguei minha faculdade fazendo entrega, era com dinheiro das gorjetas que eu ganhava. Então eu andava em comunidade carente. E eu via. E eu já fui confundido com criminoso, já tomei tapa na cara de PM, como entregador de compra do supermercado. Então, assim, eu sei o que é o que ele... Embora eu não fosse de classe menos favorecida, minha mãe tinha uma condição financeira privilegiada, muito privilegiada, mas eu trabalhava entregando compra. Trabalhava ali no Quitungo, um abraço pessoal do Quitungo, pessoal do Morro da Fé, pessoal da Caixa d'Água, entregava compra ali. Ali na Barão, entregava compra no Morro de São José Operário, entregava compra na Chatuba, entregava compra em um monte de lugar, na Pavuna, no Chapadão. Então, assim, eu via as pessoas, eu via o que acontecia. Então, eu fico vendo os caras falando, porque a gente sabe, não sabem nada de segurança pública e estão discutindo segurança pública. O que aconteceu foi isso, eu falei isso. O Boixá me liga, eu não sei como ele conseguiu meu telefone, eu tô andando, o cara me liga, eu tava no Leblon andando, o cara me liga, aqui é o Boixá, tudo bem, doutor? Tudo bem. Pô, eu queria trocar uma ideia contigo sobre segurança pública, que eu vi uma matéria no jornal, comecei a falar com o Boixá, só que eu não sabia que eu tava ao vivo. Meu Deus. Nossa. Fiquei 47 minutos com o Boixá em rede nacional, falando tudo que eu penso sobre segurança pública, inclusive que o tráfico tinha que se unir para parar a guerra. Pronto. Falei que eu hoje falo aqui, mas sabendo o que eu tô falando. Mas na época eu não sabia que eu tava ao vivo. E ele dando corda, o que tu... Eu falei, cara, eu não tô preocupado, eu tô aqui no Leblon, moro no Leblon. Se tem alguém comprando droga na Rocinha, isso não me preocupa. O meu medo é eu sair com o meu carro e tomar um tiro de fuzil. E levar um tiro de bala perdida. Então o problema não é a droga, porque se uma droga estiver no meu bolso, ela não vai impactar em nada. Agora, se eu tô com um revólver no bolso, vai ficar todo mundo comendo aqui. Eu vou aqui, por exemplo, se eu tô aqui com 5 quilos de cocaína no meu bolso, ninguém vai se incomodar se eu botar aqui pra fora. Vocês vão ficar chateados e tudo, mas vocês não vão achar que eu vou matar ninguém com 5 quilos de cocaína. Ou com um papelote de maconha, sei lá o que for. Agora, se eu tô com um revólver, o menor que seja, vocês vão ter medo. O revólver pode ter uma bala. Tem um monte de homem aqui, ninguém vai vir em cima de mim. Porque o revólver dá medo. Então eu falei isso pra ele. Cara, tinha que acabar com essas guerras. Eu tava lá em São Paulo, no governo, e não tinha esse negócio de a gente entrar em comunidade com um monte de fuzil. Por quê? Porque era todo mundo amigo, uma facção só. E eu falei isso pra ele, se o Rio de Janeiro fosse uma facção só, não teria problema de guerra. A gente não ia viver como a gente vive hoje. Ontem em Seropédica, guerra de milícia com milícia, morreu um estudante da Universidade Rural. E tinha uma discussão que eu acho que vários nichos tomaram também, Ciro Darlan, outros progressistas corajosos, porque é preciso ter coragem para bater de frente com esse status quo que vive da ideologia do medo, essa ideologia do medo que vem de segurança pública no jogo eleitoreiro, essa mesma ideologia do medo que vem de instituição bancária, né, que faz com que nós tenhamos medo, que nós compremos segurança privada. Então é preciso que as pessoas tenham a coragem de enfrentar esses temas. E eu me lembro bem que você dizia nessa época, nessa matéria, que foi parar no mundo todo, né? Foi acordo com o tráfico do que com a Lava Jato. Se discutia exatamente essa questão do desarmamento, mas por que um traficante vai entregar um fuzil ou uma quantidade de armamento para o Estado, ao invés de vulnerabilizar a população que está ali, de vulnerabilizar os policiais que estão lá, se ele tiver alguma vantagem? Então, a fala que você disse, no sentido de, olha, o traficante que for dono do morro, que entregar os fuzis, ele vai ter uma diminuição de pena. Uma grande diminuição você ter de pena. coragem de fazer esse tipo de discussão e discutir esse tipo de coisa. Houve toda uma demonização do Jaime, até por colegas da advocacia. Não, pior, Flávia. Até dentro da advocacia, o Jaime foi demonizado na época. Nossa, um absurdo dele falar de desarmamento, de um acordo de desarmamento com o tráfico. Mas é o que foi feito na Colômbia. Flávia,
Flávia, aí, quando isso aconteceu na Colômbia, que a Farc virou um partido político, eu me inscrevi, como eu era dono de partido, eu me inscrevi para ser ouvidor na eleição da Farc na Colômbia, a primeira eleição. Comprei as passagens, cheguei lá, não tomei a vacina, não deixaram eu embarcar. Eu com as credenciais, que eu queria ver esse momento histórico. A Farc trabalhando como um partido político. E, pô, os caras estavam lá. Há 2 anos atrás, os caras eram considerados narcotraficantes, né? Uma verdadeira guerrilha. Então, assim, eu penso que o Rio de Janeiro precisa, e o Brasil agora, porque não estamos falando mais do Rio de Janeiro, está falando de uma guerra generalizada, o Brasil precisa passar por isso. Enfrentar esse problema, sabe, Flávia? Eu fui muito demonizado, mas aqui eu fico com quem não me demonizou. E eu aqui, nesse momento, eu digo, a Flávia foi uma amiga excepcional. A Flávia foi importantíssima na minha vida naquele momento, depois da minha família. Porque a Flávia foi uma pessoa que se colocou à disposição quando todos viraram a cara. E também um amigo meu que é deputado, já o 6º mandato dele, não vou falar aqui o nome, mas é um cara que eu gosto muito, ele é deputado do MDB em São Paulo, foi um cara também que me acolheu, Flávia, sabe? Porque, assim, em geral, as pessoas deram as costas para mim. E o pior, a minha igreja, algumas pessoas da minha igreja também me deram as costas. Que foi pior, Flávia, para mim. Eu sou muito católico, né, Flávia? Não sei se você sabe. Então, assim, eu não tive o apoio das pessoas por uma coisa que eu sempre defendi, que você sempre defendeu, que infelizmente caiu de forma pública um pensamento, só que ninguém teve a preocupação de pensar, pô, será que faz sentido o que ele está falando? Eu acho que a Colômbia... Olha a Colômbia hoje, como é que está. Então, eu acho que teve, sim, mais do que essa discussão, né, de pensar no indivíduo. Eu acho que a advocacia, Aline, precisa começar a pensar fora da caixa de tudo que está diferente do ordinário, né? Para a gente transformar a sociedade, a gente precisa ter coragem, ao menos, de travar um debate, de discutir o novo, né? Essa discussão que a gente conversa no nosso clubinho de terapia, que eu brinco que é a nossa bolha da criminologia, né? Dos bastidores. Eu falava esse final de semana com um aluno nosso lá da mentoria sobre isso, que ele está... Aqui a UERJ tem hoje um novo núcleo do professor Nilo Batista para essa discussão da criminologia crítica, só que é preciso ter muita coragem para falar para fora da bolha. Eu falei isso no programa do Achismos, lá do Maurício Meireles, falei isso no Cabrini, né? A necessidade de discutir e falar para o público em geral, falar para fora da nossa bolha, porque se a gente falar para a gente mesmo, como é que a gente vai transformar? Transformar não só a nova advocacia, mas transformar a sociedade. Eu acho que o advogado é um agente transformador. Sim. Verdade, Concordo plenamente. Mas eu vejo que não acontecem muito esses discursos e esses debates, porque a advocacia hoje, além de ser extremamente desunida, uma parte está preocupada e tem essa tendência a querer participar desse movimento de transformação, mas o outro lado quer meramente exercer o serviço jurídico, que seja a impetração de um habeas corpus, ou um requerimento, ou uma diligência, mas não consegue ter essa visão expandida da realidade, né, do que tem o entorno, perifericamente, ao exercício da advocacia criminal. Então, a gente acaba tendo uma deficiência nesses debates e nessa luta, né? Que acaba vai sendo uma enfraquecida. dica até, Aline, para a advocacia. As pessoas falam assim, nossa, a Flávia está em tudo. Mas o advogado, criminalista, ele é essencialmente um garantidor de direitos fundamentais. Sim. Um garantidor, ele é um agente de direitos humanos, né? Através do Instituto Anjos da Liberdade, que hoje está com 22 anos, a gente está a todo momento participando não só desse direito, mas principalmente desse debate de garantias. E quando você discute garantias, eu vejo muito a jovem advocacia fala assim, mas como é que faz? Como é que vira a chave para você ser procurado, para você ser demandado hoje numa disputa? Hoje tem, acho que o número é esse, um advogado para cada 167 brasileiros. Então, o mercado é muito disputado. Por que um aparece mais, o outro aparece menos? Porque vai ter coisas que você vai fazer gratuitamente ou você vai estar ali como um agente de direitos humanos participando desses debates. Isso te faz ser visto. Né? E ser visto é fundamental para que você seja demandado, para que você comercialmente seja objeto de uma busca, né? Olha, eu vi aquela pessoa fazendo ali uma defesa de direitos fundamentais e a partir dessa tua visibilidade nesse aspecto, às vezes até num caso que você nem está trabalhando para receber, né, economicamente, mas você está ali garantindo um direito fundamental daquela pessoa, você está sendo visibilizado e com isso você vai ter um retorno comercial do seu nome. É uma possibilidade que talvez esses que estão olhando só para o comercial não conseguem enxergar. Flávia, sei lá, a gente vai chegando numa fase, eu falo assim pro meu filho, do 0 aos 20,
a gente sonha o que a gente vai ser. Dos 20 aos 40, a gente vive do sonho que a gente teve. Dos 40 até os 60, a gente mantém ali, tenta manter a base para casa, que é dos 60 até os 80, né? Eu acho que eu olho para trás, eu agradeço muito a oportunidade que eu tenho de ter tido essa oportunidade. E assim, Flávio, eu tenho por hábito, fica aqui a dica, eu passei uma mensagem para um cliente agora, para a família do cliente, falei, olha, o habeas corpus dele está para ser julgado. Para a família dele, não para ele, né? Ele está preso. Falei, ó, preciso que ele comece a orar pelas vítimas. É uma chacina. Pô, mas por que eu não fiz nada, por que eu vou orar pelas vítimas? Cara, eu preciso que ore, porque eu oro pelas vítimas. Eu oro pelos defuntos. Sempre. Independente do meu cliente ter feito ou não. Então, assim, a gente tem que ter esse apelo cristão também. A gente precisa ter essa pegada cristã, porque a gente começa a ver que tem resultado na nossa profissão. Ser um advogado cristão é muito legal. Falar de Cristo pro preso é muito legal, porque ele espera algo diferente. E não é a nossa performance como malandro, como esperto. Eu acho que é isso. Eu tenho vontade, curiosidade de saber por que o Ney me escolheu, por que outros me escolheram, com tantos outros profissionais bons. Você, por exemplo, poderia ter sido advogada dele. Ele, na época, tinha muito contato com advogado. Eu fico curioso. Eu presumo que seja. Talvez eu tenha sido o único que tenha entregue para ele um livro que fala sobre Jesus. Não sei. Eu acho que a gente tem que exercer, sabe, Flávia, a nossa profissão sem ser uma daquele de Bíblia e tudo mais, mas sempre com uma postura evangelizadora. É o que eu penso. Eu penso dessa forma. Eu tive uma ocasião, e agora recentemente eu tive novamente na Penitenciária Federal, até o processo que vai ser julgado no dia 24 agora, e na mesma vivência, no mesmo parlatório onde anos atrás eu atendi o Levi, que largou o crime. Eu me lembro que ele falava assim, nossa, você está ganhando o processo de todo mundo, porque eu estava numa fase que você fica artilheiro da advocacia. Eu não perdia um júri, tinha 8 anos, lembra? A Elke lembra disso? Há 8 anos eu não perdi um plenário. Eu era o Romário da advocacia. Da advocacia, eu não perdia um plenário. E aí eu me lembro de eu conversando com o Levi, a gente tem essa história no livro. Aliás, vou aproveitar para fazer a propaganda aqui, gente, ó, vai estar disponível, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse episódio, Janela para os Elefantes, que conta um pouco da história desses 30 anos como escultora de liberdades, e essa história é a história Pés na Areia, que a gente falava disso, as 2 filhas dele foram, as 2 filhas mais velhas, né, hoje ele já tem uma mais novinha, foram feitas na cadeia, né, no tempo dele preso, e ele não tinha tido oportunidade de levar as filhas na escola. Ele falou assim, a coisa que eu mais queria era andar na areia da praia com as minhas filhas, né, andar de mãos dadas com elas, levá-las na escola. Hoje ele faz isso há muitos anos já, deixou o crime desde a sua soltura, né? Isso foi em 2011, já tem 13 anos, está trabalhando, faz faculdade, tem uma vida honesta fora do Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu falava isso, eu falei assim, olha, não adianta você dizer para mim que você vai largar o crime, você tem que dizer para Deus, na tua cela lá, nesse templo. A Penitenciária Federal é uma masmorra, né, com aquela porta de masmorra, aquele isolamento total, sem televisão, sem rádio, mas é um isolamento em que naquele momento, ele se apegou à religiosidade dele e tal, e eu falei, olha, você tem que fazer um propósito com Deus. O pessoal da Federal que escuta as nossas conversas, todas são monitoradas, eles devem falar assim, ela deve ser pastora evangélica, eu sou espírita, cristã espírita, né, Kardec, enfim, Chico, Xavier. Então eu sempre levo uma palavra de fé. Deus, Flávia, né? Eu sempre levo uma palavra de fé, uma palavra de bom ânimo, né, de recuperação para eles em todas as conversas. Seja um miliciano, seja um cara do PCC, do ADA, do Comando, não importa. A Flávia sempre tem essa tratativa com eles a todo momento, porque é a oportunidade que a gente tem de recuperar aquilo que você falou, de recuperar aquela alma. Então, eu me lembrei porque eu tive com esse nosso cliente agora, que está na Federal, que vai a júri, e ele, um rapaz jovem, né, e com uma filha jovem, eu não quero mais o crime, doutor, eu quero ir para outro estado, eu quero deixar o crime. E eu falei assim, nesse mesmo lugar eu tive uma conversa anos atrás, e eu contei para ele essa conversa que eu tive com esse meu amigo que deixou o crime, e ele, nesse dia, o Levi chorou muito comigo. Nós fizemos uma oração juntas com a mão no vidro, e eu contei para esse meu cliente, o Carlos,
Acho que eu posso falar que ele não vai se importar, o Carlos Eduardo, e ele disse, doutor, é exatamente o que eu quero. E ele chorou copiosamente, e ele disse, é isso que eu quero para minha vida, eu quero criar minha filha, eu quero trabalhar, eu quero uma vida em paz, em outro lugar, uma oportunidade. E eu tenho certeza que ele vai estar aonde esses outros que deixaram a masmorra federal, eu tenho fé que ele também. Eu acho que esse é muito o nosso papel, Jaime, é humanizar o trato com a vida do outro, né? Esculpir a liberdade do outro é uma missão muito delicada de quem consegue se sensibilizar com o outro. E, Flávia, eu vou te falar, a gente começa a ter um propósito, e quando a gente começa a falar dessa forma, e também agir dessa forma, as pessoas começam a respeitar mais. Porque as pessoas olham pra gente, até quem tá do lado de lá, eu vou chamar do lado de lá, é o lado de lá sem saber. Porque assim, eu não consigo entender como um promotor de justiça nunca esteve numa cadeia. Eu acho que tinha que ter um estágio antes pro cara tá ali, pro cara Conhecer as vivenciar. mazelas. Eu falo isso pro meu filho, tu tem que vivenciar a realidade antes de você fazer um concurso e passar. Porque o cara tem que ter, o criminal, ele tem que ter uma experiência de vida que seja. Porque as coisas não são como estão no livro. O livro vai te ensinar tudo, né, Flávia? Mas não vai te ensinar nada se você não aprender com a vida. Então não adianta. Não adianta. Precisa ter a teoria, precisa ter a prática. E a gente vem de uma época, Flávia, por isso que eu adoro o teu trabalho, eu adoro o que você faz. Porque a gente vem de uma época que, pô, que filho de traficante, de alguém acusado de tráfico, era sequestrado. Sim. Se não pagasse resgate, morria. Tava falando pra Elke aqui, eu fui pra um cativeiro uma vez, cheguei lá, a gente trocou, o arrego na época era 300 mil que tinha que dar. Eu tive que trocar de lugar, eu falei mulher, mas não foi mulher não. Aqui eu tô falando que é mulher, né? Foi uma outra pessoa. Cheguei lá, aí o cara... Eu tava numa casa, foi pra recolher o que tinha que recolher, que ia liberar quando... Ah, não dava... A menina menstruou, Flávia, no cativeiro. Foi uma cena horrível. Tensão, né? Ficou tão Uma nervosa. cena horrível. A menina mocinha, acho que devia ter uns 12 anos, sei lá, 11, não sei, menstruou. De tão nervosa que ela ficou. Só não vou falar aqui quem é, nem o nome. Não Eu falei, cara, eu fico aqui, libera ela, enquanto não vem. Porque não tinha a menor condição dela ficar ali. A menina foi embora. Eu fiquei. O arrego não vinha. E passou uma hora, passou duas, aquele papo, aí um foi saindo, o outro foi saindo, e eu lá, no cativeiro. Meu Deus. Falei, caramba. Aí chegou um cara, passou, veio um outro cara que eu não tinha visto, entrou e falou, você quer comer alguma coisa? Quando ele falou aquilo, Flávio, me deu aquele gelo assim. Eu falei, você vai pedir o quê pra você? Aí ele falou assim, não vou pedir nada pra mim, não, vou pedir só pra você. Aí eu virei pra ele, nos olhos dele, e falei assim, cara, espera só mais um pouquinho. Porque eu senti que ele ia me alimentar pra me matar. Sabe? Tipo assim, vai morrer de barriga cheia, porque matador gosta disso, né? Tem esse ritual. Aí eu, pô, cara, eu falei, cara, falei desse jeito, eu nos olhos dele, falei, espera mais um pouquinho, cara. Quando eu fiz a pergunta, você vai querer o quê? Aí ele falou, não, eu vou pedir só pra você. Quando ele falou isso, eu falei, putz, esse cara vai me matar. Aí tô lá, aí na época era rádio, né? A gente ouvia o bip, sei lá, aquele negócio, pi, 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 pi. Nextel, né? O cara, aí, tá, fez contato aqui, o pessoal fez contato já. Aí ele voltou relaxado, doutor, vamos pedir uma pizza? Aí eu fico até arrepiado. Aí eu, pode pedir, pede duas, que agora eu vou comer. Calabresa. Cara, depois no final ele falou, ele sentiu, porque ele que ia me matar, entendeu? Ele ia me chamar pra ir pra fora, porque era um quintal. A hora que eu ia pra fora, a hora que eu desse uma, ele ia dar um tiro na minha nuca. É, a gente viveu esse período, Vivemos esse Jaime. período, Eu cara. me lembro, esse cliente que eu tava falando, a mulher, que é a minha comadre, ela foi sequestrada, Foi. grávida de 8 meses. Aí, Peguei essa época. Ela, pegou também essa época, né? a Eu gente participei viveu, desse episódio o aí. Jaime é do tempo do estágio. Gente, aqui no Rio de Janeiro, antes de ser CEAP, era DESIP. Muito legal. Era DESIP. Eu fui estagiária do DESIP. Eu Ele também. também foi estagiário do DESIP. Cara, A coordenação jurídica era aqui na Senador Dantas, 75. Posso contar essa história, Pode. Flávia? É engraçada. É bom engraçada. demais. Eu espero que seja fonte de inspiração para todo mundo que não acredita no poder de uma faculdade. Eu fazia faculdade de Direito porque eu tinha que fazer alguma coisa, que eu entregava a compra. E minha mãe era professora. Só que assim, eu entrava, eu malandro, botava o livro de Direito assim, o pessoal olhava e falava, pô, tu estuda? Eu estudo. Tu faz o quê? Eu faço Direito. Ah, tu estuda onde? Eu falei, estudo na faculdade e tal. Aí o pessoal aumentava a gorjeta. Então eu era campeão de gorjeta, bonitinho, novinho, ainda fazia Direito, então as coroas adoravam ir comigo na minha Kombi. Então o que aconteceu? A minha Kombi foi roubada, eu fiquei sem trabalhar. E meu filho tinha nascido. Eu já era formado. O Ângelo. É.
Aí eu vim um dia aqui, falei assim, eu vou arrumar um emprego no escritório jurídico. E na época, o Sayone era o cara, né? Falei, vou entrar no tribunal do júri. Entrei no corredor, apareceu o segundo tribunal do júri, sentei lá, fiquei esperando. No final do julgamento, no dia era o início de um defensor público. Então, a doutora Daci, que era defensora titular na época, o Nilson Maro não era. A doutora Daci foi e fez as referências para esse defensor. No final, eu falei assim pro Paulinho, posso falar com o juiz? Aí o Paulinho, o que você quer falar com o juiz? Porque não tinha aquele vidro, né? Eu falei, eu quero falar com o juiz, eu quero uma oportunidade. Aí o doutor Enos da Costa Palma sai de lá com aquela roupa ainda. O que você quer comigo? Eu falei, eu quero uma ajuda do senhor. Aí ele mandou entrar, isso eu já estava emocionado. Aí eu falei, poxa, eu vi ele aí, eu já me formei, só que eu entregava a compra, minha compra foi roubada e eu quero advogar. Eu vou receber o dinheiro do seguro da Kombi e eu quero advogar. Aí ele foi e me levou para o escritório da doutora Daci, que era em cima, o gabinete da doutora Daci, que era a defensora titular, falou, Daci, ajuda meu sobrinho. Só que foi pior ele ter falado isso, porque eu cheguei lá, tava o rapaz que tinha estreado os estagiários. Eu morrendo de vergonha, chorando, pedindo emprego como se eu fosse um coitado. Aí o doutor Edilon, que era promotor lá, que tinha acabado de se aposentar, que tinha um escritório junto com a doutora Tânia, virou e falou, não essa Tânia agora, a Tânia da antiga, né? Virou e falou assim, olha, vamos te dar uma oportunidade, doutora Tânia. Aí o doutor Edilon vira pra mim e fala assim, você tem carteira? Aí eu falei, tenho carteira. E tinha? Tinha nada. Tinha nada. Aí ele falou, você vai começar quando? Eu falei, eu vim pra trabalhar hoje. Aí eu já comecei naquele dia no escritório dele. Olha. Aí ele me mandou pro fórum. Chegou lá, eu não tinha carteira pra pegar os processos, pra ver nada. O que eu fiz? Eu falei, o que eu faço? Aí a mulher falou pra mim assim, vai lá na jurídica, se inscreve como estagiário que vão te dar uma carteira de estagiário da jurídica. Aí eu falei, essa carteira que eu quero. Essa carteira entrava em todos os presídios e com honras de estagiário do sistema, do DESIP. Entrava, pegava processo bolsa, no nunca fórum. entrava a bolsa, né? Mas a gente Fazia era uma lá no maravilha. Banerj a conta, tinha uma bolsa. Então, assim, essa carteira salvou meu emprego. Recebi esse 2 estágio. vezes. Em 1 ano, 10 meses, recebi 2 vezes. Esse estágio, Flávia, salvou meu emprego. E depois eu Legal. tive a honra, no processo do NEM, de ter os dois na mesma peça. Eu consegui que o doutor Edilon, aposentado do Ministério Público, virasse advogado do NEM junto comigo e que também o doutor Enos assinasse peça junto, que o doutor Enos quando aposenta. Então, pra mim, foi uma honra, assim, Deus me abençoou tanto com essa defesa, que eu falei, NEM, tem um amigo meu que tá aposentado, que ele que me ajudou na advocacia. Então, o doutor Enos, depois, no fim da carreira dele, trabalhou comigo. Foi trabalhar com o Silva Neto Silva também, Neto. ficou E um o tempo doutor no Silva Edilon Neto. também. Ele Então, é meu vizinho, era meu vizinho, né? É falecido agora, mas é meu vizinho lá em o Friburgo. doutor Edilon acabou que virou meu sócio nos negócios de gado e tal, mas enfim. O fato é que eu consegui, as pessoas que me deram a oportunidade de retribuir, e eles foram trabalhar no meu escritório. Então, era pra mim assim, um orgulho ter um juiz gente, essa dica, aposentado. todo mundo fica perguntando assim, e um promotor como é que aposentado. faz pra começar? Como é que você fez Humildade. pra começar, né? Mas tem que estar preparado, né, Flávia? Eu Tem que sempre estar estudei preparado. muito. Sim. Sempre estudei muito, Fundamental. sempre fui estudioso. Porque eu sabia que eu tinha 2 oportunidades na vida para ganhar dinheiro e comprar carro. Ou eu ia ser dono de uma padaria, dono de uma transportadora. E eu também tinha exemplos dos meus primos. Meu primo, era uma prima minha linda, vendia cachorro-quente na Feirinha da Pavuna, eu vendia com ela. A outra vendia pipoca, eu vendia com ela. O meu primo era entregador de obra, caminhão de obra, sabe? Então eu via no exemplo dos meus primos, eu falava assim, pô, cara, o cara tá lá trabalhando no sol, levando obra, mas não vira pro crime. Então os meus primos foram assim um exemplo do cacete pra mim, sobretudo as minhas primas, porque bonita, não se prostituía, não fazia nada, ficava lá vendendo cachorro quente com maior honra. Eu, pô, legal. Então aquilo ali também sempre foi um divisor de águas na minha vida. O exemplo dos meus primos, né? Que eles eram sofridos, mas não entraram pro O crime. único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? A gente tem que trabalhar. Eu acho que a advocacia e não muda com o tempo. Quem acha que primeiro, eu acho que é importante, hoje existe, Jaime, uma glamorização, sobretudo da advocacia criminal. Eu acho que as redes deram muita voz a isso. E existe uma grande mentira que eu costumo desmentir toda vez que tenho oportunidade nas redes sociais, uma ideia de uma advocacia glamorizada e que para você ser um advogado de sucesso, você tem que postar
que você anda de helicóptero, que você tem uma lancha, né? Então, existe essa ideia e isso, na verdade, isso desencoraja a jovem advocacia, porque a ideia de que o sucesso está no ter e no possuir, né? E a gente sabe que isso é efêmero, isso passa. O que, na verdade, te projeta como advogado é o respeito que você tem da magistratura, do Ministério Público, do Estado, Dos colegas. dos seus colegas. Isso te faz ser um advogado de sucesso, porque no momento que tudo que você tiver for dinheiro, não é absolutamente nada. E isso, a gente vê colegas, infelizmente, que vão lá e alugam uma lancha para tirar foto e dizer que eles têm sucesso com aquilo. Eles alugam um helicóptero para dizer que ele tem sucesso na advocacia e para vender nas redes uma mentira. E é uma mentira que ela não se sustenta em si para que ele tenha clientela, mas se sustenta, por exemplo, que ele venda curso, para que ele venda mentoria, para que ele venda outros produtos, porque da advocacia mesmo ele não teve esse sucesso todo. Então eu acho que a advocacia de verdade, essa advocacia inclusiva, ela é difícil e ela permanece difícil o tempo todo. Não muda com o tempo. Eu acho que a advocacia é aquilo que você falou bem no começo aqui do nosso papo, ela é um sacerdócio, sim. A advocacia tem esse lugar do sacerdócio, de você se preocupar com o outro. Se preocupe em estudar, em estar preparado, né? Em se humanizar no tratamento com o teu cliente, com a família do teu cliente. Não existe esse distanciamento. No momento que você fizer isso, você vai ter sucesso. É o Dom Quixote, né, Flávio? Eu lembro que uma vez, posso falar isso aqui rapidinho? Uma vez um cara me procurou, estava naquela questão do depositário infiel. O cara me procurou, que era dono de gráfica, tinha deixado as máquinas como depositário infiel e vendeu as máquinas. Então saiu mandado de prisão para ele. Então a gente aprendia na faculdade que cabiam 2 prisões civis, né? Que era o depositário infiel e da pensão alimentícia. Eu peguei aquilo, Flávia, fiz um contrato de êxito para ele. Eu comprei um apartamento com isso. O primeiro apartamento que eu comprei, à vista, foi assim. Eu fiz um contrato de êxito com ele, disse o seguinte, cara, porque ninguém aceitava a causa dele, porque sabia que não ia ganhar. Eu falei, eu vou fazer um negócio contigo. O Supremo mudou, a composição do Supremo mudou. Eu acho que pode ter uma mutação constitucional aí. Vamos tentar levar isso até o Supremo, que lá no Supremo a gente vai discutir a matéria. Flávia, um dos habeas corpus para súmula que proíbe a prisão do depositário infiel é meu. É meu. Eu fui ridicularizado com isso. Quando eu meti o HC aqui no Rio, como é que pode? Um advogado sabe que cabe, dizendo que é inconstitucional a prisão do depositário infiel. Pau. STJ. Pau. Mas aqui no Rio me achincalharam. Só faltaram me chamar de bandido, porque dizendo que eu estava roubando dinheiro do cliente, porque eu não ia ganhar nada. Tipo, era uma causa teratológica. Eu fui pro Supremo, caiu com o Joaquim Barbosa. Segundo dia dele, ministro do Supremo, não me recebeu. Eu fiquei com muita raiva. Eu fui para Brasília, não me recebeu. E ficou 21 dias para expedir o salvo-conduto. Me deu um salvo-conduto, mandou o meu HC ir pro pleno para ser um dos HCs que formou a súmula que proíbe a prisão depositária infiel. Então, assim, o fato de você ser Dom Quixote é legal. Igual agora, eu tô com um negócio do meu filho, falei, cara, pega isso aí, vamos discutir isso. Eu meti um HC, litisconsórcio passivo, o juiz, a vice-presidência disse que não vai distribuir, porque o equipamento do tribunal não tem como distribuir. Eu virei pro juiz assessor dela e falei o seguinte, mas aí o que tá, eu acesso à justiça. O ato é uno, a coação é una. São vários juízes, porque ele responde a várias ações penais. Aí meu filho, pai, vamos meter um por um? Eu falei, não, vamos criar uma jurisprudência, ainda que negativa. Vamos agravar a decisão dele. Ela não distribuiu o meu HC, porque o sistema não cabe. Não permite, né? Não permite. Aí eu fui e agravei, espero que o tribunal me dê uma... Que aí você vai ter uma pesquisa e você vai encontrar se cabe ou não do âmbito do Rio. Eu quero ver o que eles vão falar sobre a questão do acesso à justiça, né? Porque na verdade, a advocacia precisa compreender que nós não somos repetidores, né? Quem cria as novas teses jurídicas, elas nascem da loucura de alguém que tentou a primeira vez, né? Teve coragem, que né? teve a coragem de Quer ver tentar. uma outra coisa que eu ganhei muito dinheiro? pessoas- Vou contar pra vocês aí, ó. Jaime, é louvável essa tua postura, porque as pessoas têm muito medo de se expor ao ridículo. Isso que você passou quando você foi achincalhado lá atrás. Eu tenho uma história engraçada para contar disso. Eu posso Que a falar jovem muito advocacia vai assim, ouvir, vai de morrer se de rir. passar por ridículo. pessoal Então vai tem que ter coragem. Vai morrer de rir. Eu vivi uma história que foi o seguinte: eu
peguei com a minha carteira de estagiária, eu aluguei aqui nessa rua, aqui na Almirante Barroso, no 90, eu aluguei uma sala. Mas eu não tinha carteira da OAB ainda, eu estava fazendo faculdade ainda. Meses antes, eu falei, cara, eu tinha uma filha pequenininha, né, para criar, para sustentar, sozinha, separada e tal, mãe solo. Eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu aluguei um escritório, eu e a minha máquina de escrever ali e tal. Aquela famosa que tá lá. Aquela famosa tá lá no escritório até hoje. E aí, o meu noivo, na época, o primo dele foi preso como numa prisão falimentar. Não tinha a menor ideia, eu já fazia execução penal, tinha feito estágio lá no galpão, tinha os meus processinhos e a minha tia assinava para mim, para eu poder ganhar um dinheirinho. A minha tia não advogava, ela era do departamento de seleção lá da aeronáutica, mas ela tinha carteira da OAB, então ela assinava para eu poder advogar. E eu pegava meus clientezinhos. E aí o cara foi preso. Eu não querendo ficar mal, né, com a família do noivo e tal. Falei, não, vou lá resolver. Minha tia assina, vou lá resolver. Eu falei, cara, não tenho a menor ideia, não cabe HC. E naquela época não tinha internet pra gente pesquisar jurisprudência. A gente ia lá pra biblioteca do Fórum, 10º andar, revista trimestral de jurisprudência. A gente pesquisava jurisprudência e tudo mais, era nas revistas, nos livros mesmo, lá na biblioteca, tudo no manual. Falei, pô, não cabe HC, e eu não tinha a menor ideia. Falei, cara, e eu comecei a ler, procurar livros de doutrina, fui lá procurar. Falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Peguei o meu bloquinho debaixo do braço, fui lá no juiz que tinha decretado a prisão, doutor Bernardo. Depois virou corregedor, foi presidente do tribunal. Fernando, Foi ele, me ajudou um monte. Cheguei lá e falei assim, doutor, tudo bem? Eu sou a advogada dessa causa, na verdade, estagiária, minha tia que é advogada e tal, mas ela não atua. Eu expliquei a situação para ele, eu falei assim, como é que eu faço pro senhor revogar a prisão? Não entendi por que o senhor decretou a prisão dele, ele nem é bandido e tal. Por que eu tenho que fazer? Aí ele achou o máximo, chamou o escrivão dele e falou assim, olha que gracinha. Resolvia tudo escrivão, né? E eu novinho, eu Que tinha 20 coragem. para 21 anos. Ele falou, Sempre senta aí, corajosa, doutora, né, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai trazer ele aqui. Não vou trazer ele aqui não, se eu prende ele, como é que eu vou ficar? Meu noivo nem casa mais comigo. E ele falou assim, anota aí, a senhora vai trazer, eu decretei a prisão porque eu pedi que ele entregasse os livros contábeis e ele não entregou, ele foi intimado e tal. Era uma empresa pequena, ele me explicou tudo. Anota aí, a senhora vai fazer uma petição assim, 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 a senhora vai trazer. Doutor, o senhor não vai prender ele não, né? Ele, não, doutora, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer isso com a senhora. A senhora vai lá na tua tia para ela assinar a petição. Eu fui lá, toda contente, falei, tia, assina aqui e tal. Passei ali na aeronáutica, aí liguei pro meu noivo, né, liguei para ele e falei assim, amor, fui no orelhão ligar, porque eu não tinha telefone nessa época. Depois é que eu tive o tijolão, fui no orelhão, falei assim, amor, pode mandar. Tem certeza que ele não vai ser preso? Eu falei, eu sei o que eu tô fazendo, pô. Foi maravilhoso. Sempre corajosa, sempre na vanguarda. Então, gente, cara de estilo pau, da né? pessoa. Um bom cara de pau, né? De uma boa conversa, ninguém Inventar, né? escapa. Nem inventar sem fundamento. Você está tocando num assunto. Uma outra coisa que eu ganhei muito dinheiro, Flávia. Um dia me procuraram um cara, fui na cadeia falar com o cara tinha mais pena do que eu nem. Prisão pra caramba. Isso tem muito tempo também. Qual era o lance dele? Ele era loteador. Só que tem aquela lei do parcelamento irregular do solo, a prisão começa com 3 anos a mínima. Então o cara tinha cadeia pra caramba, tudo quanto era terreninho, ele abriu um loteamento. Aí eu cheguei pro juiz e falei assim, excelência, ele tá fazendo valer a função social da propriedade, porque mudou o Código Civil em 2002, eu tava fazendo um curso na Defensoria exatamente porque mudou o Código Civil. Embora eu nunca tenha feito uma audiência civil, eu sempre gostei de estudar direito civil, porque eu entendo que é um avanço do direito penal. Aí eu fui lá, pô, cara, excelência, ele tá fazendo valer a função social da propriedade, ele tá tirando da mão de um, o cara é dono de um sítio, era lá em Jacarepaguá isso, o cara é dono de um sítio sei lá o quê, ele tá transformando o sítio em vários lotes de 300 metros quadrados, ele tá fazendo valer, o juiz olhou pra mim e falou, é verdade, eu falei, esse tipo penal é inconstitucional, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, aleguei cabeça, o juiz me deu, pum, eu, pum, falei, brinquei, fui lá, falei, eu vou fazer um contrato de êxito contigo, porque ele tinha um monte de... Eu vou quebrar todos os seus processos, mas é X. Aí ele, topo. Aí eu fui, pá. Outra inovação. Tentei buscar o Geraldo Prado pra gente ver se a gente faria um HC, discutindo, um HC não, uma ação direta de... Uma DPF, tá? Uma ação direta de... Não seria nem a DIN, porque o tipo é anterior, de 76. Fundamental. Uma DPF no Supremo pra gente tentar... Pelo menos esse tipo penal que ele não seja... Entender que ele é inconstitucional no método difuso. Porque eu vim ali do método concentrado, que no método difuso eu fui ganhando tudo pra ele.
sempre com a alegação Controle difuso de dessa constitucionalidade. preliminar de que não, que esse tipo não foi recepcionado pela Constituição em virtude da função social da propriedade. Ganhei muito dinheiro com loteador irregular. Eu acho que As coisas a assim, criatividade na advocacia, né? Hoje, a gente falava mais cedo aqui sobre a questão o advogado, ele tem que ser criativo, ele tem que se reinventar. E a gente fala que, olha, tem milhões de advogados, tem advogado que vira Uber, tem advogado que vai fazer outra coisa, é verdade, isso é até meme na internet, mas eu acho que o que vai te diferenciar, não só na advocacia, não só no direito, mas eu acho que no mundo, de Coragem modo também, geral, Flávia. é ter coragem para criar algo novo. Eu acho que hoje essa juventude toda aí tem uma coisa muito boa, que é o digital. O digital te projeta, te dá a possibilidade de ter um cliente lá no norte do país, ter um cliente no sul do país, né? E quem está fora do digital, os mais antigos, aqui no Rio de Janeiro existe essa tradição, essa implicância com quem está no digital. O digital te traz informações mais novas, te faz buscar um conhecimento. Na nossa época, a gente era tentativa e erro, né? Hoje em dia tem escolas de tribunal do júri, os masterclasses de formação para investigação defensiva, para formação em prova digital, em prova de TI, em Maria da Penha, ou seja, existe toda uma gama de conhecimento. Antes a gente saía da faculdade, né, Jaime, a gente ia aprender no susto mesmo, perguntando para o juiz. Às vezes o próprio estágio não te dava um suporte tão grande para lidar sozinho com a realidade da advocacia, né? Você pegar e se lançar sozinho na advocacia, como eu me lancei na advocacia sozinha, né? Aluguei uma salinha ali e tal. Era difícil, mas eu acho que hoje essa capacitação, né, essa possibilidade, tem grandes professores dividindo esse conhecimento. A confraria, eu acho que tem um lugar meio precursor, embora já existissem outros cursos, mas o curso de formação prática para a advocacia, para o advogado, né, para que o advogado ele possa estar nesse lugar. Tá, como é que você faz? E aí, nós que somos os mais antigos, nós acabamos sendo os tutores da nova geração. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho disso, né? Que o podcast Criminal Queen também, ele vem no lugar que a gente está lançando da nossa comunidade Criminal Queen, para estar dividindo esse conhecimento. A gente já tem a mentoria do júri, né? O Criminal Queen, mentoria do Tribunal do Júri, que a gente leva os nossos alunos, Eu super recomendo, hein? os nossos alunos do júri a preparar com a gente, fazer a investigação defensiva com a gente, ver como é que a gente prepara o plenário, né? O que a gente leva para o plenário, o que a gente leva de material infográfico, como é que a gente orienta o réu. Eu levo os meus mentorandos lá para orientar o réu, para ir para o local do crime, para dar uma visão multifacetada daquilo que vai ser a prática ali do tribunal. Então, eu acho que essa busca de conhecimento, as grandes escolas, né, no Brasil todo, os simulados, eles acabam tomando esse lugar que acaba ajudando a advocacia a se projetar, a entender mais rápido como é que você se coloca naquele lugar no tribunal do júri, né? Mas, Flávia, tem um fator aí que eu acho que também é a alma do criminalista de sucesso, é a coragem. Não a coragem desafiadora, é a coragem do exercício da profissão. Sim. Que é diferente da coragem de botar e cometer crime. Não, é aquela coragem que você não se confunde com o cliente. E eu tenho um exemplo disso que eu acho que... Eu falei que eu não sei por que o NEM resolveu me contratar, mas eu acho que sei. O NEM solto, eu tinha um ponta a ponta com ele. Então, tava um dia na minha casa de campo, aí ele me liga, tava eu e meus Gente, filhos... um ponta a ponta é um celular, a gente chamava de bodinho, né? Um que só falava com o outro, ele não liga para nenhum outro número. Aquele telefone ali, quando tocava, eu me arrepiava todo. Porque ele passava uma mensagem, quero falar com o senhor. Eu já sabia que era algum problema. Aí, eu tô com meu filho na minha casa de campo, toca... Eu, putz, é ele. Aí eu olhei, quero falar com o senhor. Falei, aí liguei pra mãe, pô, vou precisar que você fique com ele, porque eu vou ter que ir pra favela. Aí ela, eu nunca participei, ela o que é, mas eu já começo a orar aí. Aí ela tá, ela sempre fervorosa, né? E ela, tá bom, e a gente separado. Vai eu pra favela, Flávio. Chegou lá, o NEM, doutor, preciso de uma ajuda sua, só confio no senhor. Eu, meu Deus do céu. Falei, que? Pô, tão dizendo que vai ter uma operação amanhã. Pô, eles quando vêm aqui em casa, eles quebram tudo, roubam tudo. Dá pro senhor ficar aqui em casa esperando a polícia chegar? Aí eu... Dá. Eu vivi Aí ele, Muita coragem. agora eu tô tranquilo. Ele só não falou que era quem? O BOPE. Meu Deus! A operação era do BOPE.
Eu vou pra casa dele, fico na casa dele, tipo assim, isso era umas 3 da manhã, ele falou, vou sair umas 4. Eu chego na casa dele umas 4h30, ele já tinha ido embora da casa, eu sozinho na casa, vem um cara que já até morreu, não vou falar o nome, veio um rapaz e chega e fala assim, doutor, você tá precisando de alguma coisa? Que não era bandido, né? Aí eu falei assim, tô precisando de um charuto. Traz um charuto pra mim. A casa do Ney tinha uma escada, assim, grande, e tinha uma varanda muito bonita, assim. Eu sentei na varanda, falei, vou deixar a porta um pouquinho aberta, pra quando o Bob chegar, botar o fuzil, eu já vou ver que eles chegaram. E vou ficar aqui fumando meu charuto. E tome oração. E tome oração. E eu sentado ali na minha, de boa, tô de terno. Flávia, quando deu 6 da manhã, começou a estourar os fogos. Plá, lá, 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 plá, lá, lá, tiro pra caramba. Plá, lá, lá, lá. E eu na casa dele, que era na Cachopa. 8 e pouca eu vejo o cano. Aquele silêncio, aquele cano. Empurrando a porta, o maçarico do fuzil. O primeiro homem que vem em fila indiana. Primeiro parou, me olhou, travou. Ficou parado De assim, olhando. terno, tava de terno. Eu de terno sentado, fumando charuto. Ele parou, ficou travando assim. Era um colega meu de sala de aula, da Arnaldo Varela. Um abraço, pessoal da Arnaldo Varela. Uma escola pública que eu estudei até a 8ª série. Ele tinha passado por BOPE, eu nem sabia que ele era polícia. Naquela época ele não era polícia. Ele, quando me viu, travou. Eu, na minha cabeça, o comandante vai chegar, vai achar que vazou a operação, vai prender o cara, porque o cara é meu amigo. O advogado tá na casa do cara, uma operação, o que o advogado tá fazendo ali? Eu não falei com o cara. Ele subiu, eu falei, ele foi subindo, ele na ponta, os caras atrás, foram fazendo a varredura e eu sentado. Lá e sentado fiquei. Daqui a pouco chegou um major, que era menor que eu, Flávio. O cara de cultura menor que eu deve ser um hominho pequenininho, né? Deve ser hoje coronel full. Isso aqui é uma vergonha! Quem que o senhor está fazendo aqui na casa do maior traficante do Brasil? Desse jeito. Eu falei pra ele, só tô aqui pro senhor não quebrar e nem roubar nada. Flávia, Muita coragem. o homem virou um bicho comigo. Ele era major, ele hoje deve ser coronel, um abraço pra ele, porque ele não me matou. Salvou a minha vida esse homem. Ele olhou pra mim e naquele dia foi apreendido 1 tonelada de maconha. O Ney foi absolvido comigo nesse processo. Ele foi absolvido. 1 tonelada. E 8 pessoas foram mortas. Tô rindo aqui pra vocês, mas olha... Agora, me tira uma dúvida. Eu tenho testemunha, tá, Flávia? Uma pergunta. A gente viu muito isso. E eu me lembro que nos bastidores a gente ouvia o seguinte, que o Amarildo, ele teria sido morto porque ele era pedreiro, né? E ele era o pedreiro do NEM. E eles queriam, na verdade, ele não fazia nada de errado, ele só era o pedreiro. A história que a gente aqui do lado de fora ouviu dos bastidores é que ele era pedreiro do NEM e que ele apanhou tanto porque ele, na verdade, queriam pegar o dinheiro, porque traficante pega dinheiro e bota dentro da parede, né? Faz buracos e tal, faz os cafofos e chama o pedreiro, né? O Amarildo, não sei se você soube disso, né? Se é verdade ou fake, fato ou fake. Amarildo era pedreiro do NEM e ele realmente era o pedreiro de confiança para essas coisas? Flávia, o Ney me preservava muito. Eu não ia na comunidade e quando eu ia, ele pedia que todo mundo saísse. Ficava só eu e ele. Ele me dava essa deferência. Entendeu? Então, assim, às vezes o nego fala, o bandido tal, o bandido tal. Eles me conhecem porque eles sabiam quem eu era. Mas eu não sabia quem era, porque eu nem pedia para se afastar. Ou, por exemplo, quando eu levava uma visita para ele, pô, irmão, tem um cara aqui que eu quero que tu conheça, vai valer a pena, tu vai gostar. E aí ele fazia o quê? Eu vou te falar uma coisa que tu não sabe. O Ney não se... Não vou nem falar isso, eu tenho até medo de falar isso. Mas a gente estava trabalhando num projeto que o Rivaldo, se tivesse sido verdadeiro comigo, o Rivaldo teria prendido o Ney. O Ney teria se entregado pro Rivaldo. Só que o Rivaldo mentiu para mim. Entendeu? Numa operação que estava acontecendo que o Ney ia acabar preso nisso, entendeu? Que era um trabalho que a gente estava tentando, que era esse de resgatar ele.
Então, assim, cara, é muita coisa. Eu não sei se o Amarildo era, eu não sei. E às vezes nego pergunta nome de bandido, você pode ver que eu não conheço, porque eu não frequentava a comunidade. Eu frequentava como cidadão. Eu não frequentava pra baile. Eu fui no aniversário dele que ele chamou. Uma vez ele me chamou no baile e ficou fazendo aquelas coisas. Eu fiquei envergonhado. Falei, pô, né, não faz mais isso comigo não, que eu não gosto. Eu não gostava disso. Você sabe que eu não gosto. Então, assim, então não sei. Eu não sei te dizer. Ele tinha uma deferência muito grande por mim, então ele evitava, doutor, pode vir. Então eu não via, às vezes, ninguém armado, porque ele fazia questão de preservar isso pra mim. Eu me sentia muito privilegiado, entendeu? Mas, enfim, então não sei te dizer se era o Amarildo, se não era o Amarildo. Permanece a dúvida. 3 décadas de história, dariam vários episódios e já fica convidado para outros episódios para contar outras histórias incríveis, não só do NEM, como desses júris épicos, históricos. Muito, muito, muito obrigado. Sempre é um prazer enorme estar com você, meu amigo querido, meu irmão em Cristo. Que Deus Amém. te abençoe vigorosamente na sua vida, a todos nós. Obrigada, minha amiga, minha irmã, minha comadre, que é Cristina, e minha filha aqui, né, minha sucessora, uma tribuna brilhante dessa nova geração que vocês vão ouvir muito falar nesse nome, Jaime Amém. Fusco. Aline Fernandes, daqui a 10, 20 anos vai ser a maior criminalista do Brasil. É sucessora E do trono. espero todos vocês aqui no próximo episódio. Acompanhem os nossos episódios, sigam a nossa comunidade Criminal Queen. Um beijo a todos e todas.